Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar de evolução humana. O que vocês acham? O ser humano está evoluindo ao contrário? Está retrocedendo? O que vocês acham? A imagem que eu tenho aqui é o crânio de um Homo farensis, um taxon-irmão do gênero Homo e gênero Paranthropus. Pois é, Márcio. Estamos evoluindo? Estamos evoluindo? O que você acha? Não, né? Não, né, amigos? Eu vou mostrar aqui, ao decorrer da live, que não estamos evoluindo ou retrocedendo. Apenas uma coisa que aconteceu num passado não tão distante que fez com que o gênero Homo tivesse o cérebro menor do que os nossos irmãos ancestrais. E vou mostrar daqui a pouco, beleza? Vou tirar aqui para vocês verem. Aqui é o crânio do Homo farensis. Para quem não sabe o que é Homo farensis, o mais conhecido é a Lucy. Tem pelo menos 3,9 milhões de anos e, como se diz, quase 4 milhões de anos. E ela é um taxo-irmão. Fala, Thiago Oliveira Serafim, seja bem-vindo, meu caro. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos mostrar o que eu tenho que mostrar para vocês. Compartilhar a tela. O nosso cérebro é menor hoje do que há 3.000 anos. Entendo por quê. Apesar de nunca termos tido acesso à informação, como no século XXI, cientistas mostram que o cérebro humano diminuiu de tamanho e peso com o tamanho do tempo. É a conclusão que chegou o pesquisador Jeremy De Silva, antropólogo da Universidade de Dartmouth, ao analisar fósseis cranianos de seres humanos que viveram há 3.000 anos. Em entrevista à BBC, ele explica que os cientistas se surpreenderam com a descoberta, já que imaginavam que a redução do cérebro do ser humano era muito mais antiga, data de 30.000 anos atrás. O volume médio perdido deste período, de acordo com o pesquisador, é de 4 bolas de tênis de mesa. Cérebros diminuem conforme a sociedade avança. Nesse período, a sociedade evoluiu em muitos aspectos. O nascimento das primeiras civilizações complexas, conhecidas em 7.000 antes da Era Comum, entre 5 e 10 mil anos atrás, nasceu a agricultura. Essa esteira, as civilizações foram ganhando máquinas e a arquitetura nasceu. Os especialistas começaram a se perguntar, então, o que esse período é um grande progresso que pode com que o cérebro humano diminuísse. Apesar de Silva e seus colegas terem concluído que o corpo humano também diminuiu durante esses milhares de anos, essa redução não explica totalmente a redução do tamanho do cérebro. Uma das hipóteses levantadas foi que conforme os seres humanos foram se tornando mais sociáveis, a inteligência foi ficando cada vez mais prática e compartimentalizada com os demais,
e os seres humanos atingiram o limiar do crescimento populacional, em que os indivíduos estão compartilhando e externalizando informações nos cérebros dos demais. A influência e surgimento da escrita. Há cerca de 2.000 anos antes do início do processo da redução do cérebro humano, nasceu a escrita. E isso pode ter sido um fator também tenha contribuído, segundo os pesquisadores. Pela escrita ser uma das coisas que nos difere dos outros animais, De Silva acredita que o seu desenvolvimento pode ter levado os seres humanos a exteriorizar as informações e criar a capacidade de comunicar ideias, tendo acesso à informação fora do próprio cérebro. O tamanho não importa tanto. Antes de pensar que avanços civilizatórios nos deixaram menos inteligentes, é preciso ter em mente que o tamanho do nosso cérebro não é a única coisa que importa. Um estudo de 2018 feito num grupo de pesquisadores analisou o QBiobank, um vasto banco de dados biométricos do Reino Unido, que contém varreduras cerebrais e teste QI de milhares de pessoas. A conclusão desse levantamento foi que a relação entre o tamanho do cérebro e QI não era determinante na maioria das pessoas. Existe uma história muito feia no mundo ocidental, o movimento eugênico e outras coisas baseadas em ideias de biodeterminismo. As correlações que relatamos não indicam nenhum tipo de biodeterminismo, ressalta Philip Quellinger, geneticista comportamental da Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda, um dos responsáveis pelo estudo. E lembrando que, devido às trocas de informação, o ser humano ele parou de usar muito a capacidade de pensar sozinho. Pensar em grupo é muito melhor, não é verdade? Quando você está numa situação ruim sozinho, você conta com quem? Com ninguém. Só com a sua inteligência. Mas quando você está em grupo, você simplesmente vai contar com a quantidade de pessoas. E esses 3.000 anos que se passaram, os seres humanos já eram sociáveis, já uns cuidavam dos outros, o ser humano teve a autodomesticação. Essas capacidades de convivência em grupo fez com que o cérebro ele diminuísse não em inteligência, mas apenas o tamanho, o que não julga muito. Então, o que acontece? Para o Paranthropus, para alguém que já viu um crânio de Paranthropus, ele tem um queixo bem desenvolvido, uma caixa craniana enorme. Mas a seleção natural selecionou o quê? A mandíbula, a mastigação. No gênero Homo, exatamente, Márcio, você falou uma coisa certa, meu querido. Todos seres são produtos do meio em que vivem, exatamente. Boa noite, chega de ser enganado pela Bíblia. Valeu, cara, muito obrigado, seja bem-vindo. Tiago Serafim, seja bem-vindo. Márcio, e todo mundo está aqui. Então, o que acontece? Vou mostrar um pouco para vocês sobre a história dos Homo farenses. Para vocês entenderem por que diminuímos tanto a nossa capacidade craniana do que os outros. Australopithecus afarensis. Australopithecus afarensis é uma espécie extinta de Australopithecíneo que viveu de 3,9 a 2,9 milhões de anos atrás, no Plioceno da África Oriental. Os primeiros fósseis foram descobertos na década de 1930. Nas grandes descobertas fósseis, não aconteceria até a década de 1970. Em 1972 a 1977, a Expedição Internacional da Pesquisa FAR, liderada pelos antropólogos Maurice Taieb, Donald Johansson e Yves Coppens, desenterrou várias centenas de espécimes de hominídeos em Hadar, Etiópia, sendo o mais significativo o esqueleto extremamente bem preservado. Começando em 74,
Marley liberou a expedição de Laetoli, Tanzânia, e recuperou notavelmente rastros fósseis. Em 1908, a espécie foi descrita pela primeira vez, mas isso foi seguido de argumentos para dividir a riqueza de espécies diferentes, dada a ampla gama de variações que havia sido atribuído ao dimorfismo sexual. Lembrando que o Homo farense é uma espécie pequena, depois do Homo floresiensis, que sofreu nanismo insular. Dada a ampla gama de variações que havia sido atribuído ao dimorfismo sexual, diferenças normais entre machos e fêmeas. A afarense, provavelmente descendente do Australopithecus amanensis. A hipótese de ter dado origem ao Homo, embora a última seja debatida, mas já os estudos que já teve, existem características no crânio. E se você reconstruir o cérebro do Homo farensis, lá vai ter a transição entre o cérebro de um primata e nós. Muito obrigado. Ed, seja bem-vinda, minha querida. Galera, por favor, fica aqui na live. Por favor, vou mostrar mais coisas aqui. E lembrando, galera, o tamanho pequeno, ele é vantajoso num terreno que você tem que escapulir de predadores. Então, a partir do momento que você é pequeno, você ser pequeno não é ser, como se diz, mentalmente incapaz, porque os Homo floresienses viveram muito tempo e eles eram nanicos, eles eram pequenos, eles eram conhecidos como hobbits. A capacidade craniana dos hobbits eram de acordo com o corpo deles, pequeno, mas mesmo assim eles caçavam e... Boa noite, Lázaro Soares, seja bem-vindo. O crânio, o Homo farensis tinha um rosto alto, uma delicada crista superciliar e prognatismo. A mandíbula projetava-se para fora. Um dos maiores crânios, AL4442, tem aproximadamente o tamanho do crânio de um gorila fêmea. O primeiro maxilar relativamente completo, com a descoberta de 2002. Espécime se assemelha muito ao maxilar profundo e robusto do gorila. Vai muito pela dieta. Aqui, ó. Vai muito pela dieta. Tem que comer nozes, tem que comer forrageamento. Então ele precisa de dentes que aguentem a mastigação. O ser humano está evoluindo ao contrário, por isso os crentes não acordaram, ainda vivem na ilusão acreditando. Pois é, eles estão no sono da ignorância ainda, não conseguem ter raciocínio lógico a gente, não vê que na natureza a predação, ela simplesmente retrocede a humanidade, e se existisse algum ser de luz, algum ser divino, ele não aceitaria que um humano matasse o outro, não aceitaria. E o que acontece é o contrário, né? Então vamos lá. Aqui, ó, os Homo farensis, eles eram bem mais simiescos, olha. Mas eles, ó, os braços de quem ainda usava as árvores para se locomover. Mas andavam bípedes, eram bípedes, andavam em pé. Aqui está os ossos do pulso, aí bem alongado para quem ainda utilizava as árvores. Ó. Esse queixo proeminente aqui, ó, e esse pré-dentário aqui, devido à dieta. Comparação visual de Bonnie Bird versus um esqueleto de um primata. Aqui, ó, chimpanzé, ó. Lucy
humano. Chimpanzé, Pantoglodytes, Lucy, Australopithecus 3.2, 3.9 milhões. Humano, Homo sapiens, tamanho do cérebro. Podem ver que aqui a gente já tem um tamanho de cérebro não muito grande, igual o dos Neandertais. Boa noite, Márcio Moraes. Exatamente, Márcio. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. E eles eram pequenos, eles viviam em uma ilha, a Ilha de Flores, eles sofreram o nanismo insular das ilhas, e o nanismo insular é uma resposta à seleção natural para a pequena quantidade de comida que eles achavam. Então, toda comida que eles comiam, um corpo grande gasta muita energia, um corpo pequeno gasta menos energia. A capacidade da energia passa para quê? Procriação e para sobrevivência. Então, o nanismo insular ele faz isso. Quando a pessoa ela é grande demais, ela gasta muita energia. Boa noite, Márcio. Muito obrigado pela sua presença. Agora aqui está outra matéria interessante. Ó. Semana Mundial do Cérebro. Qual é o tamanho do cérebro humano? Ele cresceu depois, diminuiu aos últimos milhões de anos? O cérebro humano moderno é considerado maior do que outros primatas, embora este órgão tenha aumentado tamanho durante longo período. Algumas centenas de anos ele começou a encolher. A diferença nossa para o cérebro de um chimpanzé, Pantoglodytes. Há milhares de anos, o cérebro humano começou a crescer, dando aos primeiros povos a capacidade de resolver problemas cada vez mais complexos. Mas, em algum momento da história, ele começou a diminuir de tamanho. Mas quando isso aconteceu? Modelos do cérebro do Homo erectus à esquerda e do Homo sapiens à direita. Eles mostram rapidamente o tamanho do cérebro dos seres humanos. Ó. Como o cérebro dos primeiros humanos evoluíram, o cérebro dos seres humanos era diferente do órgão atual do Homo sapiens. Bem nos primórdios, eles eram menores, mas à medida que enfrentavam novos desafios ambientais e desenvolviam corpos maiores, mesmo acontecia com seus cérebros. Explica uma origem Inactive. Museu Nacional da História Natural de Smithsonian. Instituição educacional. Mas eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui e depois eu vou explicar. Isso foi uma grande vantagem para os primeiros humanos e as suas interações sociais em contra os habitats desconhecidos. Especificamente, o tamanho humano quase quadruplicou ao longo de 6 milhões de anos, desde que o Homo compartilhou a última vez um ancestral comum com o chimpanzé. Detalhe um artigo da pesquisa publicada em 2021 na revista científica Frontiers. No entanto, alerta estudo aqueles que o volume dos cérebros humanos tenha diminuído desde a última era glacial. Agora, os cérebros dos humanos modernos estão cerca de 13% menores do que do Homo sapiens, que viveu há 100 mil anos. Acrescenta um artigo publicado pela BBC, tradicional rede de rádio e televisão pública dos Estados Unidos. Aqui é o cérebro. Ó. Por que o cérebro humano encolheu com o tempo? Quando porque o cérebro humano encolheu por um tempo? Em grande enigma para a ciência. Cristãos mutantes das crenças primitivas. Pois é. Agora eu pergunto para vocês. Por que a capacidade cerebral diminuiu tanto? O Homo sapiens arcaico, Cro-Magnon, os outros Homo erectus, todos eles tinham uma capacidade craniana grande.
Mas eles viviam muito sozinhos. A partir do momento que o gênero Homo ele começou a se começou a se unir a outros humanos. Aí que se enganam. Existiu o fenômeno do vulcão Toba. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu ainda não vi falar, já vi pessoas falar. Vou tirar aqui e depois eu volto, tá? Para vocês verem o que aconteceu. A teoria da catástrofe do Toba. De acordo com a teoria da catástrofe do Toba, há 70 e 80 mil anos, um evento de supervulcão no Lago Toba, na Sumatra, na Índia, reduziu a população humana em 10 mil, talvez meros 1.000 casais, criando um gargalo na evolução humana. A teoria foi proposta em 98 pela Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Nos últimos 3 a 5 milhões de anos, humanos e outras linhagens de símios divergiram da linhagem hominida. A linhagem humana produziu uma variedade de espécies, incluindo Homo ergaster, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis. De acordo com a teoria da catástrofe do Toba, as consequências de uma erupção vulcânica massiva reduziram severamente a população humana. Isso teve ocorrido em torno de 70 a 80 mil anos, quando a caldeira do Toba, na atual Indonésia, entrou em erupção, no índice explosividade vulcânica, que liberou energia equivalente a um gigaton, 4,2 da escala, 3.000 vezes maior que a erupção do Monte St. Helens, de 80. De acordo com Ambrose, isso reduziu a temperatura média global a 5 graus Fahrenheit. Por vários anos, teve que ser provocada uma idade do gelo, de acordo com Robock. O Toba não provocou uma idade do gelo, embora possa ter precipitado uma idade do gelo que estava começando. Mas a simulação de Robock demonstrou a redução de temperatura global. Ambrose postulou uma alteração ambiental que criou um gargalo populacional em várias espécies que existiam em algum tempo e resultou a aceleração de extinção de humanos isolados. Aqui que entra a fase... Márcia. Viva o ateísmo! É isso aí, beleza. Então, o que acontece? A catástrofe Toba, as eras glaciais, obrigaram o homem a quê? A se tornarem sociáveis, a se unir a outros gêneros. Aí ele já se uniu aos Neandertais, o Homo floresiensis possivelmente foi extinto por causa das catástrofes que aconteceu. Exatamente. Foi a maior flatulência, foi algo enorme. Foi um... Então, o homem, ele foi... A seleção natural atuou para que o homem fizesse o quê? Ficasse em grupo. Os grupos é mais fácil sobreviver. E os grupos é mais fácil você sair dos lugares que estão na crise e procurar outras áreas. E foram fazendo isso. Chegaram a cair até 1.000 casais. Fizeram exame genômico em uma população da África do Sul que mostrou que aquela população ela era ancestral daquelas pessoas que sofreram essa catástrofe. Entenderam?
Então, se vocês notarem que a pressão seletiva do ambiente, ela faz com que as pessoas sobrevivam de qualquer maneira. Ou sobrevive ou some. Então, o que aconteceu? O gênero Homo teve que andar mais em bando, andar mais em grupos, sair por aí procurando lugares que ele pudesse. E na mesma, na mesma época, o que surgiu? Surgiu as desertificações. Então, essas pressões vão causando alguma coisa nos seres humanos e nas populações que foram se extinguindo por causa dessas extinções muito abruptas, que é para vocês terem noção. O que faz o ser humano evoluir? A seleção natural. A seleção natural faz com que as pessoas evoluam de qualquer maneira. Então, para que as pessoas pudessem sobreviver, elas tinham que perder algo. O que aconteceu? Elas tiveram que largar de ser individualistas e partiram para ser expansionistas para poder sobreviver. Aí eles tinham que enfrentar grandes feras. Também eles tinham que enfrentar o frio. Eu tenho uma hipótese que o ser humano não viveria na época da pré-história. Por quê? Porque nós estamos acostumados com supermercados, acostumados a comer coisas já processadas, entenderam? Então, a gente já está simplesmente adaptado ao nosso meio. Celulares, tudo isso aqui, a gente já está acostumado, está ambientado. O que a seleção natural fez? A capacidade do homem de fazer contas, ela ficou muito resumida. Hoje em dia você vai na calculadora, lá você calcula lá. Pronto, estou sabendo. Lembrando, galera, o cérebro, a gente utiliza muito as pontes neurais. As evidências para as catástrofes. Algumas evidências geológicas e modernos modelos computacionais apoiam a plausibilidade da teoria de catástrofe do Toba. Os dados de testemunho do gelo na Groenlândia mostram uma mudança abrupta em torno desse período. Nos correspondentes dados da Antártica, a mudança não é facilmente discernível. Cinza dessa erupção do Lago Toba, localizado próximo do Equador, devem ter se espalhado pelo mundo inteiro. As evidências genéticas sugerem que os humanos vivos, apesar de sua aparente variedade, são descendentes de uma população muito pequena, talvez 10 mil casais. Usando taxas médias de mutação genética, alguns estimam que a população viveu em período coincidindo com o evento do Toba. Essas estimativas não contradizem a estimativa consensual do Y-cromossomial. Viveu na aproximadamente 60 mil anos e a mãe sortuda mitocondrial é estimada tendo vivido há 140 mil anos, porque o Toba não é conjectura como sendo evento de gargalo populacional extremo, onde a população é reduzida em pequeno número de casais. A análise genética de alguns genes mostram a divergência em algum momento há 60 mil a 2 milhões de anos, mas isso não contradiz a teoria Toba. Mais uma vez, porque Toba não é conjecturada em gargalo extremo. Quadro completo das linhagens de genes, incluindo atuais variações genéticas, permitindo a teoria de indução de gargalos da produção humana para evento Toba. Análise de genes de piolho, que utilizou até a análise de genes. Pois é, já sofre um infarto. Exatamente. A humanidade moderna nem precisa ir para a idade pré-história, basta ficar sem internet para sofrer em alta crise. Basta que as pessoas vão simplesmente para os desertos para tentar sobreviver. Não vê que os sobrevivencialistas sofrem lá? Que eles sabem como sobreviver e sofrem? Imagina quem não está acostumado.
Por que o cérebro humano encolheu com o tempo? Quando por que o cérebro humano encolheu tendo sido um grande enigma para a ciência? Há várias hipóteses para explicar este fato. Jeff Morgan Stibel, cientista cognitivo do Museu de História Natural da Califórnia, nos Estados Unidos, afirma em um artigo da BBC, um artigo publicado pela BBC em 2024, que a mudança climática pode ser a razão por trás da alteração do tamanho do cérebro humano. Em um estudo de 2023, citado pela rede de notícias britânica, Stibel descobriu que os cérebros humanos encolheram nos últimos 17 mil anos, aproximadamente desde o fim da última era glacial, que é paralelo dos períodos de aquecimento climático da Terra. Assim, o cérebro menor poderia ter permitido que os humanos se resfriassem rapidamente. Por outro lado, pesquisadores do artigo Frontier, publicado em 2021, sugerem uma data diferente do qual o cérebro teria começado a encolher. Isso teria ocorrido há 3 mil anos, coincidindo com a construção de sociedades mais complexas. Essa mudança poderia ter resultado em uma externalização do conhecimento, bem como as vantagens de tomar decisões em grupo, do armazenamento e troca de informações. Era o que eu estava falando para vocês. Ó. Em outras palavras, propõe o artigo, a diminuição do tamanho do cérebro poderia ser uma resposta à inteligência coletiva, ou seja, grupos sociais que há milhares de anos começaram a resolver desafios cognitivos em conjunto. Aquilo que eu estava falando para vocês. Os seres humanos, sozinhos, usam muito a capacidade da inteligência. É em grupo que acontece? A inteligência, o que é? É dividida para cada um. Cada um usa o cérebro à sua maneira. A tomada de decisão fica em grupo. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Em última análise do cérebro ter encolhido nos últimos milênios, continua sendo uma incógnita que qual especialistas de todo mundo seguem trabalhando de qualquer forma. O registro fóssil escasso dificulta a análise e os pesquisadores continuam a debater diferentes hipóteses para explicá-los. Aqui está o cérebro. Quanto pesa o cérebro humano? Atualmente, o cérebro humano é maior e mais complexo de todos os primatas vivos. De acordo com o Smithsonian, ele é quase 4 vezes maior do que os nossos parentes vivos mais próximos, os chimpanzés. Especialmente, a fonte observa que o cérebro de chimpanzé adulto pesa 380 gramas e um humano moderno, 1 kg 350 gramas. Então, tá vendo o que a pressão seletiva faz com as pessoas? Ali está uma explicação que o cérebro poderia ajudar os seres humanos a perder calor ou ganhar calor, um dos dois. Porque houve época que o ser humano teve que enfrentar glaciações. E muitas vezes o ser humano, essas pressões fizeram o ser humano ter que sair dos lugares que eles estavam por causa do frio. Aqui é o crânio do Sahelanthropus tichadensis. Podem ver que a calota craniana dele é bem grande, ó. Aqui a parte do crânio, ó. Tá vendo, ó? O tamanho, os arcos zigomáticos aqui, ó. A crista de Sagita. Aqui, ó, o crânio, a caixa craniana. Pode ver que ele tem um crânio. Se você observar a dentição, os músculos, os pré-zigomáticos do predentário aqui, ó, essa parte aqui, os ossos aqui, os ossos são os músculos, dependem de mastigação. Então, ele era um grande mastigador, ó. Também. E era um bípede, ó. Pode ver que o crânio ele consegue encaixar sobre o que? O tronco cerebral, ó. A espinha
Fica assim, ó. Ele era um bípede. Aqui, ó. O nosso cérebro é menor hoje que era há 3.000 anos. Entenda por quê. Apesar de nunca termos tido acesso à informação do século XXI, cientistas mostram que o cérebro humano diminuiu de tamanho. O peso a passar do tempo. É a conclusão que chegou o pesquisador Jeremiah de Silva, antropólogo da Universidade de Dartmouth. Cérebro diminui conforme a sociedade avança. Nesse período, o cérebro evoluiu em muitos aspectos. O nascimento das primeiras civilizações complexas em 7.000 antes da Era Comum, entre 5.000 e 10.000 anos atrás, nasceu a agricultura. Essas primeiras civilizações foram ganhando máquinas e a arquitetura nasceu. Os especialistas começaram a se perguntar, então, por que esse período de grande progresso pode fazer com que o cérebro humano diminuísse? Apesar de cientistas terem concluído que o corpo humano também diminuiu durante milhares de anos. Essa redução também explica totalmente a redução do tamanho do cérebro. Uma hipótese levantada foi que, conforme os seres humanos foram se tornando mais sociáveis, a inteligência foi ficando cada vez mais prática e compartimentalizada com os demais. E os seres humanos atingiram o limiar do crescimento populacional. O cérebro dos demais provocou de Silva. Influência da escrita. Há cerca de 2.000 anos, o início do processo da redução do cérebro, nasceu a escrita, e isso pode ter sido um fator também ter contribuído, segundo os pesquisadores. Pela escrita, um ser as coisas diferem dos outros animais. De Silva acredita que o seu desenvolvimento pode ter levado seres humanos a exteriorizar informações e criar a capacidade de comunicar ideias, tendo acesso a informações fora do nosso próprio cérebro. Aqui fala, ó, tamanho não importa. Antes de pensar em avanço civilizatório, o cérebro não é a única coisa que importa. Um estudo de 2018, feito por um pesquisador, analisou o K-Biobank, um vasto dado de dados biométricos do Reino Unido, que contém varreduras cerebrais dos testes QI em milhares de pessoas. A conclusão desse levantamento foi que a relação entre tamanho do cérebro e QI não era determinante da maioria das pessoas. Lembrando que isso aqui também está desatualizado. QI não é utilizado como inteligência mais. Não é determinante para a maioria das pessoas. Existe uma história muito feia no mundo ocidental. O movimento eugênico de poucas coisas baseadas em ideia de biodeterminismo. As correlações que não relatamos não indicam que não indicam nenhum tipo de biodeterminismo, ressalta Philip Koelinger, geneticista comportamental da Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda, um dos responsáveis pelo estudo. Exatamente. Também a fala, né? Porque temos parte. Para falar, você tem que usar o cérebro também, né? Exatamente. 1 minuto, gente.
Aqui, ó, vou voltar aqui e falar como. Aqui, ó. Há um artigo da BBC que fala aqui, ó. Quando e por que humanos começaram a falar? Quando nossos antepassados aprenderam a falar, é possível rastrear as milhares de linguagens, de línguas que existem hoje e chegar a um único ancestral? O autor e pesquisador de línguas Michael Rosen conversou com alguns especialistas para tentar dar resposta a essas questões. Característica única. Só os seres humanos usam linguagem verbal. Não é verdade. Os chimpanzés também falam. Vocês lembram que o chimpanzé falou mamãe? Eu fiz uma live aqui que o chimpanzé falou mamãe. Não é só o ser humano que fala. O chimpanzé também tem o aparelho de fala também. Isso que eu não concordo. A língua é um mais complexo características que nos tornam humanos, diz Robert Foley, antropólogo e professor da evolução humana da Universidade de Cambridge. A linguagem verbal pode ter 500 mil de anos. Atualmente, existem 6.500 idiomas no mundo. Como os cientistas podem descobrir qual é o mais antigo? Quando se fala em língua antiga, podemos pensar em sânscrito, egípcio antigo ou dialeto babilônico. Mas isso não é a mesma, não é nem perto do início da história, diz Tallerman. A maioria das línguas que chamamos de antiga não chega a 6.000 anos e são fundamentalmente as mesmas línguas de hoje. A real origem da linguagem pode ser rastreada em um período que vai pelo menos a 50.000 anos atrás, mas a maioria dos linguistas acha que a origem é bem mais antiga. Muitos de nós acreditam que começou há pelo menos 500 mil de anos. Apesar da riqueza e variedade de línguas no mundo, hoje é possível que todas as nossas línguas atuais sejam descendentes de um ancestral comum. Mapear isso é possível, em parte, pela biologia e a nossa evolução genética. Indica que nós viemos a uma população relativamente pequena na África. Embora possa ter havido outras línguas fora dessa linhagem, as que vemos hoje provavelmente descendem a modificação dessa mesma língua. Os fósseis de nossos ancestrais dão algumas pistas quando começamos a conversar. O discurso, de certa forma, é uma respiração elaborada, diz Foley. Estamos respirando com enorme quantidade para produzir sons. Para conseguirmos fazer isso, precisamos ter controle muscular, preciso que nosso corpo, nosso diafragma é mais desenvolvido e tem muito mais nervos que o diafragma dos nossos parentes mais próximos sem fala, os macacos. O resultado de ter esses nervos é que nossa medula espinhal é um pouco mais grossa nessa área e que os macacos, a coluna vertebral também precisa ser um pouco mais larga. Se você olhar para os Neandertais há cerca de 600 mil anos atrás, eles têm essa expansão da coluna vertebral. Mas se você voltar a 1 milhão de anos, o Homo erectus, uma espécie anterior a humanos arcaicos, a expansão da coluna vertebral não existe. Além do registro fóssil, os avanços estudos da genética também estão fornecendo novo método para encontrar a origem da fala. Existe um gene chamado FOXP2, que é comum em todos os primatas, diz Foley, mas todos os seres humanos temos uma versão mutante. As mutações desse gene podem ajudar a explicar por que os humanos podem falar, mas os chimpanzés não, apesar que os chimpanzés também falam. Sabemos que ele tem um papel crucial no desenvolvimento da fala e no discurso, porque pessoas têm uma forma não mutante do gene geralmente têm problemas de elaboração do discurso. Neandertais tinham a mesma variação do FOXP2 que os humanos modernos, que reforça a teoria que possuem alguma forma de fala. Mas saber se eles chegaram a desenvolver a fala é outra questão. Tallerman diz que a fala, o som, linguagem falada, não equivale à linguagem em um sistema de palavras e símbolos. Por isso, segundo ele, é muito difícil detectar linguagem a partir de evidências genéticas. É, exatamente. Lembra lá o que os filmes faz? Lá o César lá? Daqui a pouco nossos primatas poderão nos ultrapassar. Vai ser igual aqueles filmes.
Planeta dos Macacos, né? Mostra muito isso. A primeira palavra humana pode ter sido oi. Quando falamos de protolíngua, uma que veio antes do tipo de linguagem que você está tendo hoje, podemos dizer que foram as primeiras palavras? A resposta honesta é que não temos a menor ideia. Analisando os primatas e busca as possíveis indicações, descobrimos que eles têm o que os primatologistas chamariam de palavras para predadores. Eles fazem sons que outros membros do grupo reconhecerão para indicar águia, leopardo e talvez apenas cuidado. Mas você poderia argumentar se essas coisas são muito simples e concretas no ambiente. É assim que começou a falar, a partir que o ser humano começou a ter que falar para o outro. Ô fulano, olha o perigo ali, olha a serpente ali, olha aquele animal ali, vai te picar, vai te morder. Olha o. Pega ali, Manuelzinho vai morrer, segura ele ali. Quer dizer, isso tudo são alertas que os seres humanos utilizaram para começar a falar. Essas palavras elas foram fazendo encontros consonantais e vocábulos. Então, é mais ou menos isso. E tudo isso depende do cérebro, mas nem tanto. O cérebro ele externaliza. Quando você fala, você escreve. Entendeu? Você faz isso. É esse fator que está fazendo com que o cérebro ele tenha uma capacidade encefálica menor que tinha há 3 mil anos atrás. O cuidado parental, você tem que pegar essa energia que você não usa mais e gastar para outra coisa. Refeições podem estar por trás do desenvolvimento da linguagem. Os primeiros seres humanos podem ter começado a cooperar e falar mais para explorar o ambiente e comer diferentes alimentos. Segundo Tallerman, nossos ancestrais começaram a vasculhar e guardar carcaças de animais deixados por grandes predadores. Mas se você quiser se deliciar com o resto de uma carcaça que o bando de hiena atacou, então é melhor ter um monte de companheiros com você, porque será muito perigoso. A comunicação também é útil. No caso, encontre uma boa carcaça e precise informar outros membros do grupo que há comida por perto. Essa característica da comunicação humana, usar a linguagem para falar aos outros coisas que eles estão presentes naquele momento, porque ter acontecido no local diferente e outro período do tempo. A necessidade de comer e sobreviver pode ter estimulado os seres humanos a desenvolver capacidade de dizer aos outros sobre algo que eles não podem ver, mas que está lá, como a presença de comida, explica Tallerman. Fofocas, falar mal dos outros. Assim, melhorar as capacidades de trabalhar em grupo foi fundamental para o desenvolvimento da língua. Nossas necessidades da comunicação não eram necessariamente sofisticadas. A cooperação e o cerne disso. Uma grande parte, dizemos, está relacionado a fazer alianças e a descobrir o que está acontecendo. O valor da conversa casual não pode ser subestimado. Em grande parte, o bate-papo e a fofoca estão o corriqueiro, o básico da fala, diz o linguista Laura Wright, da Universidade de Cambridge. Às vezes, mais do que se aliar a outra, fazer coisas. O objetivo principal da linguagem parece ser apenas descobrir informações. Quando começamos a contar histórias, para conseguir construir narrativas, contar histórias e criar rituais, precisamos ser capazes de comunicar. Então, levar centenas de milhares de anos, a conversa tem começado a acontecer. O caminho da protolíngua está cercado da moderna, um salto grande do trabalho. Aqui que entra a psilocibina, que são drogas de cogumelos, a cannabis sativa. Isso tudo fez com que o homem começasse a cada vez mais a evoluir a cognição. Os ritos começaram a ter nomes. Você começou a dar nome para um bicho que você gosta. A domesticação do cão. O homem e o cão, eles sofreram uma autodomesticação. Essa autodomesticação por quê? Porque todos trabalham em grupos. Os cães
e os lobos trabalham em matilha, o homem trabalha em grupo. Nós conseguimos derrubar pessoas muito mais que nós, por quê? Porque trabalhamos em grupos. Os cães também. E quando nós domesticamos os cães, há pelo menos 50 mil anos atrás, quando surgiu as primeiras construções do Paleolítico Médio até entrar no Neolítico, e assim vai. E assim funciona. Assim está caminhando a humanidade. Aqui a IA falando, sim, o cérebro humano está diminuindo. E essa diminuição ocorre ao longo da vida, a partir dos 30 anos. E se acelera aos 60. Além disso, há pesquisas que sugerem que o tamanho médio do cérebro humano já diminuiu ao longo dos anos. Últimos milhares de anos. É possível devido a fatores como a inteligência coletiva ou aquecimento global, ou ambas características. Diminuição natural com envelhecimento. O cérebro começa a perder volume gradualmente a partir dos 30 anos, processo que se intensifica após 60. Essa redução natural causa perda de neurônios e conexões entre eles, além de alterações na produção de hormônios e neurotransmissores. O espaço deixado pelo encolhimento dos componentes é preenchido pelo líquido cefalorraquidiano, que é normal em esperado para o processo de envelhecimento. Diminuição ao longo da história. A análise de fósseis indica que o cérebro humano é menor que há cerca de 3 mil anos. Uma das hipóteses para a redução e o aumento da inteligência coletiva das sociedades humanas, como a informação e o conhecimento se tornam mais acessíveis e compartilhados. Outros sugerem que o aquecimento global pode ter influenciado a diminuição do cérebro. E também outros casos como catástrofes, Utoba, glacial, eras glaciais, mudanças de aquecimento, né? Igual falou que aquecimento, lá que foi quando o planeta começou a esquentar demais, começou a morrer a floresta, apareceu os desertos. A perda gradual do volume das dificuldades de memória com a idade são consideradas normais. No entanto, se a perda de habilidade cognitiva for muito acelerada ou estiver associada a sintomas como perda de memória, pode ser Alzheimer. Mas isso é só o especialista ou o neurologista que vai saber. Então, se você conhece alguém que está perdendo, ele não consegue a memória reduzida e ele está perdendo grande capacidade de concluir frases, então é importante fazer um check-up no médico para saber o que está acontecendo com a sua saúde e a sua saúde neural. Aqui, galera, ó a comparação. Ó, o nosso cérebro é grande, há 200 mil anos, menos 200 mil anos presente. Ó, da Lucy. Aqui, ó, o crânio. Ó. Aqui, isso aqui é o crânio dos Homo farensis. Ó. Isso aqui é a calota craniana. Ó. Esse pode ver que ele é bom na mastigação. Ó. Aqui são os iquinofósseis, ó, as pegadas de, de vários hominíneos. Aqui é a pegada. Ó. Aqui são pegadas. Ó. Exatamente. Alguns continuam abusando da cannabis e dos cogumelos. Exatamente.
Aqui é a Lúcia, ó. Aqui é um pré-dentário, uma arcada dentária, ó. O pós-dentário, no caso. Arcada dentária. Aqui, ó. Os lugares, ó. Ah, os lugares que os homofaenses viviam, ó. Então, aqui é sobre a teoria catástrofe do Toba. Sugere que o supervulcão, em cerca de 74 mil anos, provocou uma queda drástica da população humana, criando um gargalo genético, acreditando que a população foi reduzida a 10 mil indivíduos e chegou a 1.000. Apenas 1.000 casais férteis. Parte da diversidade genética da espécie. Embora a teoria seja influente, algumas evidências contestam algumas. Então, é isso que fez o ser humano perder um pouco do volume. Idade, é, mudanças de dietas, passamos a ficar mais sedentários, passamos a usar menos o cérebro, a fazer barbárie, isso também causa impactos. Que o ser humano adora uma guerra, né? E a seleção natural atua sobre tudo isso. Deixa eu ver aqui. Então, galera, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Queria mostrar para vocês sobre que o ser humano não está retrocedendo. O ser humano ele está ficando sedentário e cada vez mais usando menos o cérebro, usando o cérebro para coisas inúteis. E isso faz com que a capacidade de cognição ela diminua bastante, porque quando você o cérebro, como todo músculo, todo corpo caloso, precisa de movimentação, precisa de esforço, você precisa exercitar. Quando você não exercita, o que acontece? Você passa a. E lembrando, o cérebro ele é um órgão que leva 20% de tudo que você come. Tá no cérebro. Tá certo? Então, Márcio, muito obrigado. Márcio, Fernando Parisotto, muito obrigado. O Lázaro Soares, o Kaique. Kaique, tem gente que. Essas pessoas, então, têm uma dissonância cognitiva terrível. Elsa Relantropo cearense, né? Ixi.
Humanidade moderna nem precisa ir para a idade da pré-história, basta ficar na internet e sofrer um grande crise. Exato. Só assim para se unirem, com certeza. O Toba foi uma grande flatulência. Viva o livro Pensar. Cristão mutante das crenças primitivas. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado, Ed, pela sua presença. O ser humano está evoluindo ao contrário, por isso os crentes não acordaram ainda, vivem na ilusão acreditando. Pois é. Nessa parte eles estão retrocedendo, né? Verdade, falou tudo. Muito obrigado a vocês. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Agora eu peço para vocês compartilhar, curtir, para levar informação para as pessoas. Valeu? Um abração.